Na memória do rádio. Como foi o início do rádio em Canindé? Olha, o início do rádio em Canindé começou em 1979, né? E este ano está fazendo aí 40 anos do rádio em Canindé. E eu fui uma das primeiras pessoas que comecei a trabalhar no rádio, né? Desde a sua formação mesmo, né? Montagem dos transmissores, dos radiais da torre, né? De tudo isso, né? Desde a instalação elétrica do prédio. Eu não tinha pretensão de trabalhar em rádio, né? Foi o acaso mesmo que aconteceu. Eu ia passando e a pessoa que estava lá no comando, né? Responsável para fazer o serviço, me chamou e pediu para me ajudar, que ele estava com dificuldade de desenvolver o serviço sozinho. E eu tive, a princípio, assim, uma resistência, porque eu ia até jogar bola, né, ficar tal, em cada interferência. Eu fui, conversei com ele e tudo, ele me pediu umas informações, eu passei, e aí ele me pediu para me retornar no outro dia para a gente dar continuidade aos trabalhos lá. E foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a trabalhar lá com ele pedia uma coisa, eu ia buscar. Às vezes ele me pedia uma chave de fenda, eu trazia uma chave de boca, porque eu não tinha conhecimento de ferramenta, né? Pedia um alicate, eu trazia uma outra coisa qualquer, que eu não sabia o que era, mas eu ia pegar, né? Só que ele me passou umas informações, isso aqui é isso, ferramenta é assim, vou lhe ensinar e tal, tal. E graças a Deus, daí para frente, eu comecei a aprender. Quando foi com uma semana, eu já estava montando lâmpada fluorescente, né? Instalando lâmpada fluorescente. Isso que aconteceu. E a partir daí, desse início, a gente começou com muita dificuldade, né? Naquela época a gente trabalhava com a mesa de som, como hoje acontece, mas tinha outros equipamentos. Hoje em dia eu tenho a mesa e o computador, mas naquela época a gente tinha 2 picapes que o operador trabalhava. Naquela época o operador trabalhava, né? Que nem hoje, que a gente tem só o computador para manusear. Nessa época a gente tinha os discos para se preocupar, nós tínhamos os toca-discos, ainda tínhamos 2 decks, que era onde a gente soltava os comerciais. E muitos comerciais também vinham em jingle, né? Naquela época ainda, os jingles eram feitos na rotação 78 e de alumínio. Tinha muita dificuldade para a gente trabalhar com isso. O operador não tinha o prazer de conversar com ninguém que chegasse no estúdio. A gente não tinha esse prazer, né? A gente tinha que ficar reservado e só atento à mesa, o final das músicas, os finais dos comerciais, para a gente poder, né, trabalhar. Naquela época, o operador trabalhava, né? Era muito difícil. É difícil a gente encontrar um operador bom. E eu, nessa época, me considerei um dos melhores operadores, não só de Canindé, mas do estado do Ceará, porque eu trabalhei com muitos, né? Operadores que me ensinaram. Trabalhei com muitas pessoas também, naquela época também, que faziam um programa que tinha grande audiência, que eu só escutava pelo rádio, como Aurélio Brasil e muitos outros, né, que passaram por lá, fazendo programas semanais. E eu era o operador escalado justamente para trabalhar com essas pessoas, porque eu tinha uma facilidade maior de trabalhar. Mas comigo também trabalhava o Peninha, né, que é o operador. Eu abria a rádio, o Peninha dava continuidade na parte da tarde. E tinha uma outra pessoa que hoje não está mais no rádio, mas também trabalhar com a gente, que era o Valdeci Góes, né? Essa pessoa também iniciou com a gente lá. Aí posteriormente veio Hélio Cocota, aí veio outras pessoas também, né? Renato Caetano, e assim aconteceu o rádio com essas pessoas. Na parte de locução nós tínhamos o Assis, a Regina Salles, nós tínhamos à noite o Jairo Bento, que entrou um pouco depois, mas também foi quase no início, né? E tínhamos o Rubens Braga, né? Também nessa época. Certo? Esses foram os primeiros que iniciaram, né? E na parte contábil nós tínhamos outras pessoas também, amigas, né? Que umas já faleceram, as outras já estão vivas aqui. Pessoas que você passa assim, nem sabe, porque nessa época a gente era também, todo mundo era radialista nessa época, né? Era todo mundo radialista. Quem trabalhava na secretaria, né, no caso, era radialista também. Quem trabalhava em todos os setores da rádio, trabalhava na rádio, era considerado radialista, né? Hoje em dia que está dividido as funções, mas nessa época era assim. E desse tempo para cá, depois que a gente inaugurou a emissora, dia 22 de dezembro de 1979, né? Foi a inauguração da Rádio Irapuru de Canindé, né? O diretor-presidente era José Pessoa de Araújo, e eu entrei assim, né? Não foi de gaiato no navio, mas fui convidado, fui ficando. Aí, como que meu contrato tinha expirado quando começasse a rádio.
E isso aconteceu por conta do rapaz que montava e que pediu para mim ficar na emissora, trabalhando lá, porque eu tinha montado a emissora com ele, sabia como era tudo da emissora e os meninos que estavam entrando não sabiam nada. Eu entrar assim, né? Aí eu tinha que ficar lá para poder treinar os meninos, né? E a gente fazia concurso, a gente fez um concurso também, né? Para poder entrar na rádio naquela época, um concurso para entrar na emissora, para você ver a dificuldade. E aí de lá para cá eu permaneci lá e os meninos tiveram um pouco de dificuldade para pegar depois, né? Aí eu fui ficando, fiquei também, você ficou. Eu fiquei trabalhando lá e assinou carteira e de lá para cá 40 anos, né? Estou até hoje, graças a Deus. Vivi a minha vida toda no rádio, nunca saí, né? Saí da emissora para outra, né? Mas do rádio mesmo assim eu nunca saí. Fiquei sempre trabalhando no rádio, vivendo do rádio, né? Vivi momentos muito bons, momentos de muita dificuldade dentro do rádio, que não carece a gente comentar, né? Expressar nesse momento. Mas de qualquer forma, nós tivemos muitas alegrias. Inclusive, na minha família, criei todo dentro do rádio e a minha mulher eu conheci lá na Uirapuru, né? Ela foi fazer a visita e eu conheci lá. Quer dizer que a minha família, né, foi construída todo dentro do rádio, inclusive a minha mulher, que eu estou com ela até hoje, minhas filhas. As minhas filhas foram operadoras para mim aqui na emissora, né? Eu trabalhava à noite já na Rádio São Francisco, que elas iam operar para mim, né? Eu fazia um programa à noite, né? E tanto uma que nem a outra, as duas meninas, duas filhas, todas duas trabalharam como operadora para mim, mas vinha só para ver o programa da noite, né? E isso é a felicidade, né? Eu vivi a vida toda no rádio e eu estou ainda, graças a Deus, eu não sei até quando, vai ser um ano, um ano ou 2 anos, mas eu só tenho certeza de uma coisa, que está perto do fim, né? De concluir essa missão. E a gente está nessa missão até hoje, estou feliz, sim, porque tudo que eu consegui foi dentro da emissora de rádio. Queiroz, o que o rádio representa para você hoje? Olha, o rádio hoje representa para mim uma gratidão, certo? Da profissão que eu tive, né? Da profissão que eu tive, certo? Até hoje. Porque foi o rádio que me fez, abriu as portas para mim trabalhar, para mim estudar mais, né? Para mim formar minhas filhas e filho também, os 3 são formados, graças a Deus. O rádio fez eu fazer muitas amizades, o rádio fez eu conhecer muitas pessoas que eu não conheci, o rádio encurtou distâncias de pessoas que me conhecem, não me conhecem, mas gostam de mim, né? E o rádio tem essa facilidade de fazer muita amizade, muitos amigos, né? Quando você está no auge, quando você está. Depois o rádio, claro que ele é ingrato um pouco, porque depois que você sai do prefixo, né? As pessoas lhe esquecem, né? Lembram de você, mas esquece, né? E isso, a gente fica um pouco assim, triste, né? Não é angustiado, mas triste com isso. Mas o rádio, para mim, me propôs tudo na vida, assim, em termos de vida, né? De sobreviver do rádio, né? E, infelizmente, o rádio hoje, né? Muitas pessoas têm que ter uma segunda renda, porque só o rádio hoje, você não consegue mais sobreviver do rádio. Mas nessa época eu sobrevivia do rádio e realmente, por dificuldade, é claro, mas sobrevivia. Você falou muito em dificuldades. Hoje, com a modernidade, como você vê essa questão? Olha, eu penso assim uma coisa que talvez as pessoas nem considerem muito, mas eu vejo que a modernidade que chegou hoje, ela acabou com o rádio. Né? O rádio era o top, né? O rádio trouxe muitas informações através de cartas de recados, que hoje não existe mais, né? Acabou isso, né? Porque o celular chegou, né? Porque a internet chegou e a internet é uma das comunicações prepulsoras para que o rádio não tivesse mais tanta utilidade como eu sentia antigamente, né? E tudo que você queria, vai pro rádio. Aí você mandava uma vez, todo mundo escutava. Hoje em dia a internet você manda no WhatsApp, no Facebook, tudo. É muito mais fácil. Não só o rádio, mas a TV também, né? Já está tendo dificuldade, muitas TVs aí estão tendo dificuldade. O FM, que era a coisa mais top, né? Você escutar, você entrar no rádio, você ligar logo o FM. Hoje em dia você não vê um rádio ligado em FM no carro, mas é som, mas é pancadão, mas é isso.
Isso fez com que o rádio caísse também de audiência. E é isso que eu vejo, dificuldade muito grande hoje no rádio. A comunicação, não estou culpando a internet, porque a internet é uma comunicação essencial hoje para tudo, né? Para a economia e para a gente também, a informação é muito boa. Mas, infelizmente, aquilo que era uma coisa muito importante, né, para mim, na minha época, e muitas outras pessoas, a gente vê com muita dificuldade. Não é que acabou, mas muita dificuldade por conta disso. Né? Hoje em dia, todas as pessoas ficavam ligadas no rádio. Eu, na minha época, quando não tinha muita TV no sertão, não tinha muita energia, né? Eu recebi no meu programa, esse programa da noite, aqui na Rádio São Francisco, 1.200 cartas numa noite. Só para uma noite, 1.200 cartas, né? Eu fazia só ler o nome da pessoa e jogava a carta, que eu não tinha condição de você ler mais nada, né? E não atendia. Na época de Zezé de Camargo e Luciano, nessa época de fazer um programa romântico. E por aí você tira. Hoje está com muito tempo que eu não recebo nenhuma, só ligação telefônica, né? Aí telefone a gente recebe muito, mas cartas, essas coisas assim, que acabou, né? Que era gostoso, que você, né? Era interessante, isso caiu, e isso é uma coisa que entristece o rádio. Eu fico triste por isso também. Para finalizar, a sua mensagem dos 40 anos do Rádio Canindense. Olha, eu vejo com muita alegria isso, certo? 40 anos do Rádio de Canindé. E eu iniciei no rádio. Eu comecei o Rádio de Canindé há 40 anos atrás. E eu tenho assim uma satisfação, né? Não, é uma satisfação, né? Não é um orgulho, é uma satisfação só de ter colocado a primeira música como operador de rádio, a primeira música no Rádio Canindense. Certo? A primeira música, quem rodou a primeira música no Rádio Canindense fui eu. E num disco de vinil, tinham 2 discos. Eu, como sempre gostei do Roberto, né, tinham 2 discos. O rapaz trouxe 2 discos, 2 discos pra gente testar aqui. Aí eu peguei era um brega, eu digo, esse aqui tá descartado aqui. Era muito bom, mas eu digo, deixa pra cá. Peguei o Roberto, como eu já conhecia a música do Roberto, né, digo, vou botar essa aqui, nessa caixinha aqui, essa música aqui, né. Aí eu escolhi 2 faixas para colocar, eu coloquei 2 faixas. A primeira música foi Gosto do Jeitinho Dela, e a segunda música, Escreva uma Carta, Meu Amor. As 2 músicas seguidas, que só tinha o disco, eu deixei seguir até uma faixa, passar uma faixa para outra, que tinha um espaçozinho do CD, de uma faixa para outra. E rodou essas 2 músicas, né. Aí a gente passou no outro dia, rodar a música do outro disco, né? Porque só tinham 2 na emissora, depois foi que vieram, né? A gente estava em teste, tudo e tal. Aí eu me sinto assim, assim, esse prazer, porque eu fui a primeira pessoa que colocou música numa frequência no Rádio Canindé, né? E a primeira pessoa que operou foi eu, né? E ainda estou, graças a Deus, depois de 40 anos, a satisfação é essa, né? Ainda estou com saúde, graças a Deus. E estou com quase 60 anos, 58 anos, e 40 anos dentro do rádio. 18 anos que eu iniciei no rádio, estou, graças a Deus, e vivo muito feliz até hoje. Tenho o maior prazer quando eu venho trabalhar. Não tenho desanimo, não me desanimo de jeito nenhum. Eu vejo aí, fico triste com meus companheiros novos, jovens, né, que trabalham no rádio, passa 2 meses, acaba a euforia e esquece, faz com que fosse assim uma despreza, não tem mais profissionalismo. Eu fico triste com isso. Porque o rádio não tem essa continuidade, né? Não tem esse compromisso com o ouvinte, não tem aquilo, você sabe que tem que estar naquele horário certo, você não pode falhar naquele horário, porque o pessoal está esperando por você, né? Quando você não está lá, o pessoal fica, o que aconteceu, né? E tal. Muita gente espera assim, ainda faz isso. Eu fico triste por isso, porque eu não vejo essa empolgação que a gente tinha. E eu, graças a Deus, ainda tenho essa empolgação até hoje. E eu fico, finalizando as minhas palavras assim, dizendo assim para toda a equipe, para todo o povo de Canindé, a gente parabeniza pela modernidade que veio o rádio, veio o computador, que facilitou bastante, né? Hoje em dia a gente tem a maior facilidade de operar e fazer o programa, porque na época que eu fazia, porque eu era operador, mas outro locutor não fazia, que o operador não conseguia operar e fazer a mesma coisa, eu fazia. Tive muito tempo, muita dificuldade, né, nos dias que eu fazia, mas... E falava também, fazia programa desde a Urapuru que eu faço programa, né? E assim, né, a gente vê essas facilidades hoje e vê
a parte profissional, né, do povo, né, que deveria dar mais ênfase ao rádio, mas não é só de Canindé, isso aí não é privilégio só de Canindé. A gente vê assim na cidade, do interior do Ceará, que eu já visitei muitas emissoras, na capital também, muitas emissoras, inclusive rede de televisão. Só as redes de televisão, hoje que eu vejo uma empolgação nas redes de televisão, nos estúdios, nos bastidores. Mas no rádio, tá muito assim, não sei, eu acho que está um pouco a desejar, deveria ter mais empolgação.